Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, versículo de número 37, 38 e 39. Desejo que a igreja leia o versículo 38, por favor. Eu vou ler o versículo 37 e 38, perdão, e quero que a igreja leia o versículo 39. Nos diz assim, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, versículo 37, 38 e 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. A igreja, versículo 39. Versículo 39, toda a igreja, 1, 2, 3. Isso. Falei errado? Então esquece. Diz assim: e isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo, repita comigo, o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Eu estou desde 3 da madrugada falando com Jesus, e eu e ele assim, um papo bem reto, pedindo ao Senhor uma palavra especificamente para a finalização de uma festa tão bonita, que a qual eu tenho ouvido os testemunhos, muitos irmãos alegres, felizes, pelo que o Senhor tem visitado o seu povo desde sexta-feira. E veio um tema ao meu coração, que eu quero aqui ter uma dissertação bem simplificada, mas bem objetiva, totalmente dependente da graça na minha vida. É apaixonados e cheios do Espírito Santo. Apaixonados e cheios do Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Apaixonados e cheios do Espírito Santo. O tema dessa conferência é apaixonados por Cristo. Paixão é um desejo explosivo, que começa grande, mas acaba diminuindo. O amor começa pequeno e vai crescendo. Mas quando você é envolvido pelo amor, ele é o sentimento central. E esse amor, pela a intensidade de importância que você dá a quem ama, os seus sentimentos aumentam e a paixão explode. Então, quando você ama o Senhor, ele é recíproco à sua ação. Então você cada vez mais que sente Ele, mas você deseja ter mais da presença dEle. Então, no meio dessa convicção, eu quero abordar com vocês algo interessante, algo simplório, mas interessante. No capítulo de número 15 do livro histórico do Novo Testamento, Lucas, o único não judeu de origem gentílica que escreve no Novo Testamento o único livro histórico, pois os livros dos 4 evangelhos, tanto sinóticos como o evangelho de João, são evangelhos biográficos da pessoa de Cristo. Mas Lucas faz questão de escrever pelo Espírito Santo a história da igreja. E essa história, na finalização, deveria ter a palavra amém. É uma questão da tradição escrita da época, mas não tem. Então se entende que é uma história contínua. Enquanto a igreja não for arrebatada, a história da igreja está sendo escrevida, tanto por aqueles que estão na fama, como aqueles que estão no anonimato. A igreja está triunfando. Então entendemos que Lucas começa a escrever algo interessante, que quando há o grande avivamento da igreja em Antioquia, onde 2 ministérios traziam equilíbrio para a igreja, o ministério dos profetas e o ministério de doutores. O texto diz bem claro que esses mestres congregavam em Antioquia. Quando Barnabé se torna o mentor de Paulo, leva Saulo ainda para estudar em Antioquia, o texto diz que essa igreja tem umas características extremamente apaixonantes. Eles oravam, jejuavam e tinham prazer de ouvir a voz do Espírito Santo. Diz o texto que, e o Espírito falou, separe para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho vos enviado. O contexto diz, do capítulo de número 13, você vai entender que o primeiro sermão de Paulo, depois da sua convenção em Antioquia, na sinagoga,
Quando se termina todos os rudimentos da liturgia na sinagoga, de repente é dada oportunidade a ele, e Paulo começa a ter um dos sermões mais lindos, provando o Messias na lei, nos profetas e nos poetas. E algo me chama a atenção, que quando Paulo faz a parte apologética da pessoa bendita e do sacrifício santo de Cristo, ele trata sobre a ressurreição dele, daquilo que foi falado. Ele faz uma síntese de todas as profecias, que a lei, que os profetas e os livros poéticos falavam de Cristo. Mas algo diz lá no capítulo 13, versículo de número 36, se eu não me engano, Paulo diz assim: e na verdade as profecias messiânicas no livro de Salmos, a qual foram cantados por Davi estava exaltando ao Senhor, o Messias. Mas Lucas, no sermão de Paulo, diz algo que me chama a atenção, e eu acredito que o Senhor vai falar contigo. Ele diz assim: e Davi foi achado no seu tempo servindo ao Senhor. Tem outra tradução que vai dizer: e Davi foi achado na sua geração, encontrado servindo ao Senhor segundo o seu propósito. Aí você me pergunta: pastor, o que você quer dizer com isso? Quem estuda o Velho Testamento e a biografia dos personagens, e a qual nós utilizamos tanto as suas características positivas como negativas, para que se torne um exemplo, para maximizarmos a nossa fidelidade ao Senhor, encontramos Davi, um dos personagens que posso dizer, não polemista, mas polêmico, uma história polêmica. Porque no mesmo capítulo de número 13, que Lucas diz, através de Paulo, escrito ao sermão de Paulo, ele diz que Davi é achado na sua geração servindo ao Senhor. E ele também vai dizer que Davi foi achado um homem segundo o coração de Deus. E quando nós expressamos essa concepção, homem segundo o coração de Deus, a primeira mentalidade do nosso senso de justiça humano é entender que ele tinha qualidades. E essas qualidades chamariam a atenção de Deus. E quando nós levamos para a interpretação, tanto da teologia judaica, como da ortodoxia judaica, simplificando, a religião é eu praticar os mandamentos para que me torne merecedor do benefício de Deus. Mas quando você olha para o comportamento de Davi, quais são as qualidades que Davi tinha? Tanto da concepção religiosa, moral, para dizer, é um homem segundo o coração de Deus. Estou lhe dizendo, a nossa interpretação de senso de justiça humano. Claramente, Davi, péssimo pai, marido ausente, vivia uma poligamia, ou seja, da ordem moral. O que Davi poderia me atrair? Esse é exemplo para mim. Pastor, não estou entendendo o seu raciocínio. Você vai entender. Aí passa o capítulo de número 13. No último versículo, depois que Paulo prega e os judeus não querem receber a mensagem do Evangelho, Paulo vai dizer, então vocês não querem essa mensagem, então vamos voltar para os não-judeus, os gentios. Aqueles que na ortodoxia judaica são imundos, rejeitados e condenados. Eles começam a pregar para os gentios. E o contexto diz que os gentios começam a se alegrar, porque o Evangelho é para eles. E de repente o texto diz, Lucas, que eles se alegraram e foram cheios do Espírito. Vou repetir, se alegraram e foram cheios do Espírito. Aí passa o capítulo de número 14. Há milagres. Deus começa a manifestar a sua glória no meio de um povo. Você vai me entender. Rejeitado, excluído, condenado. Que pelos méritos da religião, nunca poderiam cumprir os rudimentos da lei. Aí chega as notícias em Jerusalém, que há um avivamento em Antioquia, glória, que pessoas que não são judeus, que não têm circuncisão, que não guardam o sábado, que não guardam a liturgia, que não guardam o dogmatismo, mas recebe o dom gratuito de Deus, glória. Alguém vai entender? De repente há um desconforto, porque mesmo eles confessando a Cristo, eles ainda acreditavam que era necessário serem merecedores da dádiva pelo cumprimento da lei.
Era necessário cumprir os rudimentos da lei para se aproximar dele. Glória. Mas você pergunta, pastor, o que tem a ver essa parte de exposição com a introdução e o tema que você colocou? E especificamente sobre Davi. Você vai me entender. De repente, aquela briga medonha, e eu entendo que é a primeira convenção da igreja, que é a primeira reunião institucional da igreja. Os apóstolos sobem para Jerusalém, é convidado Barnabé e Paulo e Barnabé, e alguém, glória, está dirigindo aquela reunião. Alguém é líder, alguém é um pastor presidente, e o nome dele se chama Tiago, que a Bíblia diz que ele é irmão de Cristo, segundo a carne. Autor de uma das cartas que, na minha limitação intelectual e teológica, é uma das cartas que eu chamo carta de sabedoria do Novo Testamento, que é a carta de Tiago. Tiago, irmão do Senhor, está presidindo a reunião. Alguém vai me entender? E de repente há uma briga, porque das facção dos fariseus gritam: não, essas conversas de Paulo e Barnabé não pode ser verdade. Um povo excluído não pode receber o dom. Um povo que é condenado não pode receber. Nós somos merecedores. Nós somos bons. E se eles quiserem, eles têm que circuncidar, têm que guardar o sábado, têm que fazer todos os rudimentos da religiosidade para poder serem aceitos. Aí de repente, no meio daquela reunião, eu visualizo, levanta um presbítero, já de idade, seu cabelo branco, diz: presidente, dá minha parte. Não sou doutor, não sou erudito como Paulo, nem como vossa pessoa, Tiago, que segundo as tradições teológicas dizem que os joelhos de Tiago eram tão grossos que chamavam ele de joelho de camelo, porque oravam muito de joelho e horas de joelho. Era alguém que era extremamente fidedigno à ortodoxia da sua concepção religiosa. Guardava tudo. O cara era o cara. Mas Pedro diz assim: eu não tenho como ter uma dissertação de assuntos. Eu não tenho como ter uma metodologia de ensino para poder expressar minha opinião e defender minha tese. Mas simplesmente eu vou contar um caso. Aí você volta no dia 10, capítulo 10 de Atos, e diz que Cornélio, gentil, romano e da corte romana, 3 esferas de condenação para qualquer religiosidade ortodoxa judaica. Orava e falava com o Deus dos judeus, que os judeus diziam: não tem como você se aproximar dele. Mas diz o texto que Deus ouviu a oração de Cornélio e recebeu as suas ofertas. Um anjo do Senhor vai a ele. Há uma atmosfera linda de Deus aqui. O anjo do Senhor vai a ele e diz: ei, Cornélio, o Senhor ouviu a tua oração, os teus sacrifícios. Agora vai, chama Pedro. Oh, glória. Aquele mesmo Pedro que, quando no dia da descida do Paracleto, na descida do Deus Espírito Santo, quando estava tendo um culto morto, religioso, sem manifestação nenhuma, de repente estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som como um vento impetuoso, e de repente foram todos cheios do Espírito, e foram vistos línguas repartidas de fogo. Cadê os apaixonados pela presença do Espírito de Deus? Alguém vai me entender? Aleluia. Diz o texto que ele manda chamar Pedro, o pregador do Pentecoste. Não era doutor, mas era pregador do Pentecoste. Não era erudito, mas era pregador do Pentecoste.
não era o pós-graduado, mas era pregador do Pentecoste. Não tinha toda a capacidade científica, mental, racional, filosófica, mas era pregador do Pentecoste. Tem gente que tem teoria de Deus, mas nunca experimentou Deus. Tem gente que conhece todos os assuntos de Deus, mas nunca foi cheio de Deus, porque só pode ser cheio quem se esvazia. E para se esvaziar, tem que ser apaixonado pela presença de Jesus. Quem recebe essa palavra? Quem me ajuda? Eu sinto ele aqui. Cara, que é vibe que fala. E vibe doido. Eu estou aqui, chega, eu estou com a carne tremendo. De repente, Jesus tem um ribuliço aqui. Ele começa a pular. Cara, Pedro ainda conheceu Cristo. Teve o processo com Cristo, mas não entendeu a dimensão, glória, da graça. Ele ainda não tinha entendido. Mesmo cheio do Espírito, ainda não tinha entendido a profundidade da graça. Está orando. Aí de repente ele vê descendo do céu uma visão. Me dê atenção. Um lençol amarrado nas 4 pontas, parecendo um vaso. E quando se abre, eu estou sentindo Jesus aqui. Muitos animais quadrúpedes que a lei mosaica condenava e a ortodoxia e a liturgia do Velho Testamento não aceitava. De repente a voz dizia, alguém vai entender, mata e come. Aí Pedro, meu Deus, como tem crente assim, volta para o céu, para a voz que desceu do céu e diz, não pode. Não pode. O que tem de gente dizendo, não, ele só pode ser cheio se ele cumprir isso. Ele só pode ser cheio se ele fazer aquilo. Ele só pode ser cheio se ele tiver assim. Louvado seja o Senhor, que a graça de Deus na nossa vida não está preso a rudimentos, não está preso a liturgia, não está preso a lugares. A graça é infinita e ela é para quem necessita dela. Tem 2 comigo aqui. Quem necessita dessa graça? Eu necessito. Paixão é desejar algo loucamente. Paixão é ultrapassar os limites daquilo que é racional, para experimentar o mais profundo do sentimento. Eu preciso dessa presença. Eu necessito dessa presença. Mas como posso ter uma presença se eu não mereço ela? Nosso relacionamento eros, nós precisamos seduzir, criar meios de sedução para conquistar a pessoa que a gente deseja. E no meio desse sentimento eros de paixão, eu preciso ter atribuições no estereótipo, na forma erótica de seduzir, para poder conseguir o sentimento. Mas Deus não. Aí se você não der uns 3 glória comigo, eu vou dizer que você está com muita fome. Aí está lá. Aí eu sou meio crítico a certas teses teológicas. Por isso que eu gosto da Bíblia por Bíblia. João vai dizer, João capítulo 3, versículo 16. O sermão que pastor Billy Graham, saudosa memória, pregou em todas as maiorias das suas cruzadas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acredito, o teclado vai aumentar o volume. Eu acredito que tem 2 que acreditam da profundidade do amor que Deus tem por você. Quem acredita, levante as mãos, pelo amor de Deus. Se você é grato por esse amor, adore, adore. Deixa eu ouvir a igreja apaixonada adorar. Ainda não entendi, deixa eu concluir. Mata e come, não pode. Eu me lembro, com 17 anos, que eu participei de um projeto missionário chamado Janela
Fortaleza, que era a inauguração do projeto 10x40. Aí eu vi o pastor Dr. José Erion pregando. Era muita gente naquele ginásio, tinha gente lá de fora e não tinha como entrar. E eu dizia no meu coração, novo convertido, eu quero sentir essa glória, eu quero pregar esse evangelho, eu quero ser alguém nesse propósito. Aí eu fui num ministério onde eu congregava, não precisa dizer nomes para que não quebre a ética, você vai entender. Quando eu cheguei lá, eu levei 3 horas e meia para ser atendido por aquela pessoa. Aí ele olhou para mim e disse assim, tá, pode sentar, o que você quer? Não, eu só vim aqui para que o Senhor escute o meu sonho e ore pelo meu sonho. Ele falou, qual é o seu sonho? Eu quero ser um missionário, eu quero pregar, eu quero falar dessa graça, eu quero falar desse amor. Eu sou apaixonado por esse evangelho, eu tenho uma alegria de falar desse evangelho. Aí ele olhou para mim e disse assim, tudo bem, vamos acreditar no teu sonho, mas porém me diga uma coisa, quem é o teu pai aqui? Eu digo, como assim? Não, seu pai é pastor aqui? É líder aqui? Não. Ah, então tá, ele é um empresário aqui? É o quê? Eu digo, não estou entendendo, Senhor. Tudo bem, não importa. Quem é a sua mãe aqui? É uma obreira, é do ciclo de oração? Eu digo, não. Meu pai é um cadeirante que perdeu as 2 pernas pela nicotina do cigarro, deu trombose. A minha mãe é uma pessoa simples que lavava roupa e tinha um bar para sustentar 5 filhos pequenos, porque papai tinha adoecido. Ah, tudo bem. Mas qual é a sua formação? Qual o nível cultural que você tem? Ou seja, o que você tem para oferecer à instituição para que você seja merecedor desse sonho? Eu disse, pastor, eu só tenho o meu desejo por Cristo. E ele disse, há sonhos e há delírios. Volte para casa. Tem gente que olha para o céu e quer dizer como é que Deus tem que agir na vida de alguém. Tem gente que quer mandar a forma que Deus tem que operar na vida de alguém. Mas a Bíblia diz que a voz diz, mata e come. Aí Pedro entendeu que não era só a purificação dos alimentos, mas é que Deus ia purificar um povo. Que a concepção da meritocracia religiosa não aceitaria. Que o estereótipo definido pela concepção religiosa não aceitaria. Aí Deus visita Pedro, oh glória. Ele diz, levanta cara, vai lá na casa de Cornélio. E quando abre a porta, Pedro já está pronto. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, gentil, romano, da corte romana. E para um judeu, se alguém favorecesse um romano, era traidor. Aí Pedro chega, Cornélio, durma não por gentileza, vai querer adorar Pedro. Pedro, não, pera aí, macho, que eu vou abrir uma tese aqui. Se Pedro não fosse judeu, ia ser cearense, porque era apressado, falava muito, ainda andava com peixeira, porque cortou a orelha de Malco. É minha tese das minhas heresias, mas parece um cearense todinho. Eu sou um. De repente, Pedro começa a pregar uma mensagem, o pastor Milton, que nessa geração está rara, que a gente chama de soteriologia, doutrina da salvação, o propósito do evangelho. Quando um Pedro começa a pregar, vem comigo, irmão, durma não. Toda a família de Cornélio, toda, cai de joelho. Não era o templo, não era culto da expiação, não era a circuncisão. Família de Pedro, de Cornélio, confessa a Jesus como Salvador, porque estavam apaixonados, receberam o amor, estavam apaixonados. E se você não der um glória, eu vou dizer que você está com raiva de mim. Mas o texto diz que toda a família foi cheia. Cadê a geração apaixonada por Jesus e cheia do Espírito Santo? Me dê um sinal aí. Cadê os adoradores que são show? De repente, pastor, ainda não entendi. Calma, já vou.
O texto diz, velho, que quando Pedro dá esse testemunho, Pedro vai dizer, aí entendemos, lá no capítulo 15, creio que é o versículo 11, que este é o evangelho, a salvação pela graça. Ou quebra toda a tese da meritocracia religiosa. Acaba. Eu não vou ser cheio do Espírito Santo porque eu sou o cara. Eu vou ser cheio do Espírito Santo porque Ele é o cara. Eu vou ser cheio do Espírito Santo não porque eu mereço, mas porque Ele merece a minha adoração e a minha glória. Tem dois que querem ser cheios dessa presença. Posso continuar a mensagem? Sim ou não? Tem muita gente que entra no culto, sai do culto e está do mesmo. O ano é novo, mas as experiências são velhas. É tipo aquele casal que quando eram novos, vou falar da experiência do Nordeste, porque eu sou nordestino e tenho muito orgulho de lá. Por isso que eu faço questão de arrastar o meu sotaque. Macho velho. Eu acho massa quando o nordestino se encontra. Somente um homem. Um olha para o outro e diz, ei, desabonitado. E o outro responde, e tu, resto de placenta? Essa é a saudação. Cabeça de nós todos. E outro fala, tu, abestado. Aí depois se abraçam e dão as costas e está tudo em paz. Aí a pessoa, se eu chego para guiar, deixa para lá. O que tem a ver com a mensagem, pastor? Nada a ver. Quando Pedro volta e termina, o texto diz que Tiago toma a palavra e diz assim: agora entendemos que se cumpre o que os profetas falaram. Quando ele diz profetas, está no plural. Ele lembra da profecia de Ezequiel, que Deus quebraria o coração de pedra, daria um coração de carne, e eles entenderiam a lei e encheria eles do Espírito Santo. Quando ele diz os profetas, ele vai dizer lá, glória, Isaías capítulo 32, clame que até do alto desça o Espírito, e o Espírito transforme o deserto em campo e o campo em florestas. Quando ele diz profetas, ele quer dizer, Joel, e o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. E na finalização ele diz, Amós capítulo 9, versículo de número 11, dizendo Amós, o Senhor está do lado do altar, pois o Senhor está rejeitando o culto da religiosidade morta. E diz, e o Senhor trará com abominação e juízo, aquele que fugir para as ilhas, ele o alcançará, aquele que fugir para o vale, a espada o alcançará. Aí ele começa, Amós, não era doutor, não era mestre, era boiadeiro, mas era cheio do Espírito Santo. Antes do seu diploma, seja cheio do Espírito Santo. Antes da sua retórica, seja cheio do Espírito Santo. Antes da sua intelectualidade, seja cheio do Espírito. Aí eu vou apelar agora. Aí você fica assim. É porque você não entende o que é ser cheio. Não sabe o que é isso, cara. Não sabe. No dia 10 de agosto de 1997, por favor, não se escandalize, não preciso falar. Com a minha bermuda da Ciclone, os PM vão entender. Minha camiseta da Cobra d'Água, meu boné das 7 mares. Chegar, um PM não podia me ver, encosta aí na parede. O cara diz assim, quem quer aceitar Jesus como Salvador? E eu levantar a mão e aceitar Jesus mais para lá do que para cá. E de repente, quando eu chego na frente de Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Saí muito doido naquele dia, mas doido, cheio de Deus. Tem alguém aqui hoje que precisa entender. Cante com paixão, apresente com paixão, pregue com paixão, sirva
com paixão. Seja ministro com paixão. Tudo que você for fazer para Cristo, faça por paixão, porque Ele te amou primeiro e hoje Ele quer te encher da presença do Espírito Santo. Quem pode adorar por alguns segundos, pois eu já tenho que acabar. Aleluia! Aí Tiago, meu Deus, que revelação linda. Eu estou cheio de Jesus. Aí Tiago, o ortodoxo, o tradicional, o que não acreditava no próprio irmão dele, só acreditou depois da ressurreição, que participou do capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu João, que diz no capítulo 6, oh glória, que quando Jesus multiplica o pão, o povo queria ungir Jesus a rei, não pelos milagres, não pela verdade, não para a eternidade, mas por causa do pão. E quando Jesus vê aquilo, Jesus dá uma doutrina, preciso falar, dura. E hoje, ultimamente, eu estou tendo medo de pregar em alguns lugares, porque se você prega duro, as pessoas dizem, está desabafando. Se você exorta, não gostei. Mas o meu Cristo é o cara. Ele dá uma doutrina louca e diz: aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, aquele que não obedece, não guarda o mandamento, não tem comunhão comigo. E não diz que foi a multidão que foi embora. A Bíblia diz que foram os discípulos, os crentes começaram a ir embora. Aí Jesus volta para os 12 obreiros e diz: e aí, vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro, eita, cabo arretado, personalidade inconstante, né? Mas volta e diz assim: ei, Senhor, para onde iremos se só tu tem palavra de vida eterna? Cadê a geração que acredita na vida? Eu acho que eu não estou pregando besteira. De repente, oh glória, aleluia. Se a alegria da vida eterna não te motiva à santidade, então não é Deus que você quer uma religiosidade morta. Se você precisa que alguém brigue com você para adorar, você não entendeu o prazer que é ser perdoado por Ele, ser aceito por Ele, ser restaurado por Ele. Deixa eu concluir. Aí no capítulo 7, a fama de Jesus tinha estendido toda a terra. Aí de repente, aí os irmãos de Jesus chegam junto. Tu tá ouvindo aí que os caras estão dizendo? Que é te ungir a rei, ó. E se te ungir a rei, nós somos irmãos, né? Vamos ser príncipe. Aí Jesus volta: o vosso tempo é qualquer hora, mas o meu tempo ainda não chegou. Pode ir embora. Aí Jesus, e diz o texto, que as multidões perguntavam: aonde ele está? Cadê ele? E ele vai anonimamente. De repente ele começa a pregar. Acredito que alguém já está me entendendo. E quando ele começa a pregar, numa festa chamado tabernáculo, não tenho mais tempo para explicar. Tabernáculo significa morada, tenda do encontro entre aquele que adora com aquele que recebe adoração. O encontro daquele que necessita de perdão com aquele que tem um poder para perdoar. Quando ele chega lá, oh glória, na festa que todo judeu tinha que ir por ano para celebrar, oh glória, que num dia da inauguração da tenda no deserto, Deus mandou fogo sobre o altar e encheu a casa de glória. O texto diz que Jesus chega no primeiro dia, o Rei da Glória está lá, aquele que perdoa está lá, aquele que cura está lá, aquele que João diz: eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E interessante que era o templo, era o culto, e ninguém adorava, ninguém sentia, ninguém recebia.
Passa um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7º, último dia, último culto. Estão lavando o altar. Ele se levanta e diz: quem tem sede, vem a mim. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, de dentro do seu interior. Agora eu vou apelar. Não faça o seu culto. Tem gente que responsabiliza o pregador totalmente, dizendo: faz o céu descer. Você tem 40 minutos para me fazer ser cheio. Se você entrou com esse propósito aqui, você é mais um observador de culto. Porque eu não encho você. Eu não batizo você. Eu não te convenço. Mas se existe paixão em você, hoje é o dia de terminar essa festividade cheio. E ele diz: e no último dia da festa, no último momento, na última cerimônia, não foi no prostíbulo, não foi numa praça. Alguém me disse uma vez: pastor Antônio Márcio, por que você vota tanto em Blumenau? E alguém disse: o seu estilo não parece com aquela igreja. Eu disse: igreja não tem estilo, igreja tem propósito. E a igreja que tem propósito, primeiro, ela espera o Senhor. Primeiro, ela espera o Senhor. Por isso vou me santificar. Jesus está voltando. Maranata. Segundo, ela tem prazer de anunciar o Senhor. Ela prega sobre o Senhor. E terceiro, ela adora. E uma igreja que não adora, ela não tem propósito. Ela não pode adorar no meu temperamento. Mas eu disse: meu irmão, eu só volto lá porque Deus é soberano. Segundo, eu só prego lá porque se você prega a Bíblia, fala da palavra, o povo vai adorar, não porque você está mandando. Mas o meu Deus está me dizendo aqui agora: tem gente que está depositando em mim toda a responsabilidade de sentir unção. Se você não abrir a boca, não chorar, não adorar, não quebrantar, vai sair do mesmo jeito. Mas se você é adorador, tem sede dele, é apaixonado por ele, alguma coisa vai acontecer na sua vida aí. Alguém está entendendo aqui? Alguém está entendendo? E Tiago estava no templo. Tiago estava no culto. Tiago estava lá. Quanto tempo? Quanto tempo faz que você canta e não sente? Que você toca e não sente? Que você prega e não sente? O teu culto se tornou uma rotina religiosa, sem vida e sem prazer. Mas com todo o temor da minha alma, ele me toma com toda a autoridade do Espírito Santo e diz nessa tribuna: quem tem sede da minha presença, da minha glória, do meu amor, do meu perdão, quem crê em mim, é de dentro de você. Espírito de Deus, se tem algum adorador nessa galeria, se o Senhor está me usando neste lugar, se o Senhor está recebendo o nosso propósito, faz alguém se alegrar na tua presença aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa igreja é uma igreja avivada, não porque pregador tem que dizer que é avivada, é porque a presença do Espírito tem liberdade de operar nesta casa. Cadê os adoradores? Cadê a geração dos adoradores? O desejo sai de você, a paixão sai de você, a sede sai de você. Quem é apaixonado liga,
Quem é apaixonado manda presente. Quem é apaixonado quer chamar atenção. Quem é apaixonado quer sentir a presença de quem ama. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Já liguei hoje 22 vezes. Já mandei os memes de coraçãozinho, de olho de coração. Quer negócio do Zap? Estou falando há 40 minutos. Tiago estava lá. E é Jesus que fala no versículo 37. E é Jesus que fala no versículo 38. E ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as escrituras, de dentro. Ei, a tua boca só fala que o teu coração está cheio, meu irmão. Aleluia. Mas no versículo 39, aí João acaba tudo. Aí João arrebenta com tudo. E João vai dizer assim: e Jesus estava falando do Espírito que ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ele tinha que ressuscitar para o Espírito descer. E diz lá: e a casa foi cheia. Então, se a casa foi cheia, a casa estava vazia. Será que alguém está entendendo? Tinha altar, mas a casa estava vazia. Tinha templo, mas a casa estava vazia. Eu vou gritar e alguém vai me entender. Já preguei em todos os estados dessa nação, e Deus me permitiu já passar por 12 nações. Mas eu estou preocupado com essa geração. São templos cheios de pessoas vazias. São eventos cheios de pessoas vazias. Não, Deus não está atrás de quantidade. Deus está atrás de qualidade. Aonde tiver um adorador, Deus está buscando ele. Cadê os apaixonados? Me dê um sinal. Cadê os apaixonados? Cadê os apaixonados? Meu Deus do céu. Ministério de louvor, cadê você? Tem uma moça aqui, uma morena, cadê ela? Cadê ela? Tu sabe o que eu falei contigo? Cadê? Priscila, cadê tu? Anda, mulher. Pregador ignorante. Deus tem algo para falar contigo. Meu tempo acabou, que meu sermanário tem um reloginho. Aí ontem eu estava com dom de língua, aí passei demais do horário. Então eu não entendi, pastor. Vem comigo. Apaixonados. Vamos, apaixonados, cheios do Espírito Santo. Eu glorifico, recebo. Eu desejo, recebo. Eu busco, recebo. Eu me disponho, recebo. Eu creio, recebo. Oh, glória! Vem cá, Santo. Quando você estava aqui ontem, louvando, e eu sou um cara extremamente incrédulo, as pessoas usam muito o nome de Deus em vão. Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo. E a gente tem que tomar cuidado entre a nossa cognição, da estrutura da nossa concepção psicológica e aquilo que Deus está falando. Eu disse: Deus, não, isso não é de Deus, não, isso não tem nada a ver, isso é coisa da minha mente, é minha emoção por causa do culto. Aí na hora que você vê eu louvar aqui, e eu estava com os olhos fechados, o Espírito Santo falou comigo: abre os olhos e observa novamente aquela moça. Observa que ela não está com o microfone na mão, mas a lágrima está caindo. Observa que ela não está cantando, mas a lágrima está caindo. E o Senhor me disse: diga a ela, o tempo da caverna está se encerrando hoje, porque começa um tempo profundo de Deus para a tua vida. O Senhor te diz: Ele ouviu a tua indagação. A festa está acabando e eu preciso de um sinal. Deus, as tuas promessas ainda é viva na minha vida. Ele te diz: não morreu e não passou. Eu quero chamar uma irmã do ciclo de oração, cheia do Espírito Santo, para vir aqui. Tem ou não? Isso. E não adianta, que quem sonda o coração é Ele. E a cada manhã Ele tem recebido. Eu quero que você olhe nos olhos dessa moça, e ela vai representar o tempo que Deus tem para ti hoje. E a pergunta é do Espírito Santo: olha nos meus olhos. Você acredita nessas promessas? Você acredita neste tempo?
Porque é a unção que faz a diferença. Se você acredita, então abrace. Ela representa a promessa. Espírito de Deus, aonde estão os adoradores aqui? Oh, glória! Aqui eu encerro com essa conclusão. Tiago vê todo o testemunho e lembra do que Jesus disse e do que João falou. O Espírito só poderia descer quando Jesus fosse glorificado. Aí eu quero perguntar com sinceridade: o Mad Blue, esse congresso foi para quê? Vou perguntar de novo: esse congresso foi para quê? Para a glória? E se foi para a glória dele, o Espírito desceu, está, permanece e vai continuar. Anaramasharabacana. Tira aqui para mim. Eu vou ministrar. Eu sei que vocês ensaiaram, mas eu queria um microfone para ela. Ela vai louvar que Jesus tem um mistério aqui. Você crê, meu amor? Aqui tem música profissional, então eu não tenho essa bagaça aqui, essa benção aqui. Eu fico pregando e olhando o pastor Milton. Quando ele levantou a mão, derramou uma lágrima. Eita, a glória desceu, ô glória. Te amo, viu, cara? O Senhor é do meu coração. Obrigado. Tiago toma a palavra e diz assim, cara, que loucura. Olha o que Tiago diz, a plenária, a assembleia se cala e Tiago diz: hoje se cumpre que Deus vai levantar o tabernáculo caído de Davi. E Deus vai levantar essa tenda, essa morada, esse encontro com Deus das ruínas, porque alguém foi cheio do Espírito Santo. Existem duas vertentes interpretativas. Diz que a monarquia de Davi seria restaurada quando o Messias viesse e batizasse com o Espírito. Outros dizem que a adoração de Davi seria restaurada. Quem ainda está no culto faz assim com a mão. Davi, homem falho, limitado. Olhe para mim, crianças. Vocês estão cansados, eu sei, mas eu estou cheio de Jesus. Ei, Davi tinha 3 qualidades muito doidas. Eu só espero que as pessoas que estão indo embora sejam por uma justificativa muito positiva. Ei, Davi, primeiro, tinha sede da presença. Davi não conseguia viver sem sentir a presença. Ele vai dizer: como a corça tem sede e ela grita pelas correntes de água, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. Cadê esses adoradores aqui? Sede, propósito. Eu não sei viver sem a tua presença. Davi quebra todo o protocolo, porque a Bíblia diz que no dia que ele está com fome, ele chega no tenda e diz que qual o pão que tem aí? E alguém diz: só tem pão da propiciação, só tem pão para a cerimônia, só tem pão para quem é da linhagem, só tem pão para aquilo que é meritocracia religiosa. E Davi: não estou nem aí. Ele entra no lugar santo que era proibido, ele entra no lugar que não deveria entrar e come dos pães. Quem é alguém apaixonado por Cristo, ele vai sentir Deus no domingo aqui. Quem crê, diga amém. Mas ele vai sentir Deus segunda, terça, vai chegar na sua faculdade de direito, vai sentir Deus, vai chegar lá nos seus exercícios e vai sentir Deus, porque ele não precisa de um lugar para receber de Deus, ele tem que ser o lugar para receber de Deus. Ele não precisa do templo, ele é o templo, e Deus habita na vida de quem é apaixonado pela presença dele. Quem recebe essa palavra, se coloque em pé, por favor. Meu Senhor bater na porta e o meu
coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, larará, cadê os apaixonados? Larará, larará, Segurei. Tem momentos que as nossas fragilidades são tão grandes que a nossa consciência humana diz, cara, não tem como ficar em pé, não tem como se firmar, não tem como continuar. E quanto mais nós nos deparamos com os nossos conflitos internos, nossos desejos proibidos, as nossas dúvidas, e cada dia que passa nós estamos no meio da multidão e nos sentimos só. Mas o Senhor te diz assim: um Deus vivo, que desde os teus 13 anos tem investido na tua vida e não tem abrido mão na tua vida. O Espírito Santo que há em mim manda eu te dizer desta forma: lembra dos teus 14, quando a revolta quis tomar teu coração, e a revolta tentava te afastar da presença daquele que te ama incondicionalmente. Mas o Senhor te diz: eu vi as propostas no mês de fevereiro, eu vi os laços que o teu adversário criou para te arrebatar da presença do Senhor. Mas mesmo na tua fraqueza, tu olhava para o céu e dizia: tu é tudo que eu tenho, Senhor. Tu é tudo que eu tenho, Senhor. Então não vai encerrar essa festa da mesma maneira que tu entrou, porque tu disse: Deus, é bom trabalhar, mas eu quero sentir um pouco da tua unção. Não precisa pedir mais não, criança. Ele liberou essa unção. E Ele sara teu coração agora e te enche da presença dEle nessa casa. Quem é apaixonado por Ele, abra a boca e cante. Cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Libere! Deixa os rios! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar com fogo. Vamos! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar com fogo. Eu preciso orar. Preciso orar em 1 minuto. Eu já ultrapassei demais o que eu tinha que pregar. Tiago disse que se tiver alguém cheio do Espírito, a monarquia celestial continua, o trono do Messias continua e o sinal do Messias continua. Eu quero fazer 2 orações em 1 minuto. Primeiro, você já conhece a verdade.
já sentiu a presença do Senhor e hoje está afastado da casa do Pai, e você está aqui, eu quero te desafiar hoje a voltar a se apaixonar, a voltar a sentir este amor e voltar a ser cheio da presença do Espírito Santo. Confessar Jesus como Salvador é ter coragem de admitir publicamente: sou pecador, sou falho, e só Deus pode me perdoar e mudar a minha vida. Confessar Jesus como Salvador e dizer: eu preciso ter um encontro com essa graça e Ele me transformar, porque eu sozinho não posso mudar de vida. Onde está a primeira pessoa corajosa que precisa deste perdão? Levante a mão que eu quero orar por você. Aleluia. Vem chorando. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar o fogo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar com fogo. Você também que ainda não é crente, que tem muita coisa que eu preguei que você não entendeu nada, mas todas as vezes que eu estou pregando, e mesmo sem entender, algo profundo tocou em teu coração. Deixa eu te explicar. É a voz do Espírito Santo te convencendo e te dizendo: eu te amo e tem uma grande obra na tua vida, e é eu que tenho o poder de transformar você. Aonde está essa pessoa? Dele. Você está voltando. Cadê a última? Cadê a outra? Cadê a geração apaixonada? Cara, vocês não têm noção como eu amo vocês. Ei, Black, é Black, né, velho? O Deus que eu sirvo tem uma palavra para te dizer. O nosso ministério, ele tem círculos, tempos, datas que o Senhor determina na nossa vida. E o Senhor te diz publicamente: não se preocupa, tu estás no tempo certo, no lugar certo, para o povo certo. Não vai demorar muito, mas ele vai prosperar, porque ele tem algo grande para realizar através da tua vida. Olhe bem dentro dos meus olhos. É mentira do diabo que a tua vida e a tua família está debaixo de um jugo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Todo esse espírito de confusão que cerca, que tenta tirar a paz, vai ter que recuar, porque hoje você está reconciliando com aquele que te ama incondicionalmente, e a senhora vai adorar aqui e ele vai resolver lá. Você entende o que eu estou dizendo? Aleluia. Vem cá comigo, cara. Meu Deus, eu estou cheio de Jesus. Quando a gente anda errado, todo mundo quer andar com a gente. Quando a gente diz que não pode, ei, velho, para com isso. Esse negócio de ser crente é coisa de careta. E ele viu aquela roda, e ele viu o convite, mas mesmo na tua fraqueza, tu diz: quer saber de uma coisa? Meu lugar é na igreja. Ele viu e ouviu e pegou na tua mão, porque tu dissesse assim: eu só preciso que Deus pegue na minha mão e ande comigo. E Ele está pegando na tua mão agora. E se tu crer, Ele vai te renovar agora. Eu quero um dos líderes abraçando ele aqui. Tem paixão aí? Tem paixão aí, velho? Mocidade, tem paixão aí? A The Blue tem paixão por Cristo aí? Amém.
Estenda as mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por essas vidas. Pedimos o teu perdão sobre elas. Pedimos que o Senhor purifique no sangue de Jesus. Abraça com teu amor. E que a partir de agora eles sintam a restauração do teu Santo Espírito. Que a partir de agora eles entrem na condição de filhos reconciliados e filhos do reino de Deus. Agora, igreja, levante as mãos ao céu. Só quem é apaixonado pela presença do Espírito e acredita que através das letras dessa canção você vai adorar. E se você não é batizado com o Espírito Santo, Ele vai te batizar onde você está. Se você já é batizado com o Espírito Santo e é apaixonado pelo Senhor, você vai ser cheio da presença de Deus aí. Aleluia, aleluia. Pai, no nome de Jesus, ouve a minha oração.